Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar sobre Sysbenchmark. Bora para mais um vídeo? Bom, começando essa jornada aí para CKS, segundo tópico do estudo, vou falar especificamente sobre esse CIS Benchmark voltado para Kubernetes. Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre esse pequeno princípio que tem na documentação dos 4 Cs, que para a gente atingir esse suprassumo de segurança, a gente teria que focar aí nessas 4 camadas, né? A preocupação em segurança tem que existir tanto do lado da cloud, quanto do lado do cluster, do container e do código, né? Então isso aqui é extremamente importante de ser lembrado sempre que a gente trabalhar aí nessa camada de segurança. Então essa questão do Sysbenchmark, especificamente, a gente vai ficar aqui voltado para a seção do Kubernetes. E eu até criei esse repositório aqui no GitHub, um repositório público, para documentar todo esse processo. Tanto para listar os vídeos aqui de uma forma facilitada, mas também todas as referências que eu estou usando aqui durante esse estudo. Então aqui tem o vídeo que foi feito para a introdução, né, das motivações para eu documentar esse processo e as referências que eu mencionei nesse vídeo. E agora, em relação ao tópico do Sysbenchmark. Aqui ainda não coloquei os vídeos, né? Mas quando vocês acessarem, certamente o vídeo já vai estar listado aqui. Eu estou gravando ele agora, né? Então não tem como colocar. Então eu coloquei uma breve descrição do que é o Sysbenchmark. E para dar um resumo breve, ele é basicamente um compilado de boas práticas para você aplicar ali dentro dos componentes do seu cluster, tá? Então é bem tranquilo. Como próximo tópico, eu coloquei aqui a lista de ferramentas que a gente usa para poder inspecionar. Então, não é nada feito manualmente, né? Daria muito trabalho porque é uma lista extensa de pontos a serem avaliados. Então, eu coloquei basicamente 4 ferramentas e a gente vai usar aqui especificamente as 3 últimas aqui, né? O KubeBench, o Triv e o Triv Operator. Por que a gente não vai usar a primeira? Porque a primeira ferramenta ela é uma ferramenta que deve estar logada aqui como membro e provavelmente deve ser cobrado, né? Então não consegui ter acesso. Tem a Syscat Lite, que ela tem uma série de benchmarks liberados para a comunidade, mas a versão para Kubernetes não está disponível, só na versão Pro. E então, infelizmente, não tem como a gente usar. Tá? Antes da gente começar a colocar a mão na massa aqui nas ferramentas, vamos falar um pouquinho sobre essas boas práticas. Pelo menos o PDF é acessível, né? Então, tudo que as ferramentas escaneiam dentro do seu ambiente, você pode ter acesso aqui pelo PDF oficial, né? Então, basicamente é separado aqui por alguns tópicos, de uma forma geral. Então, a primeira aqui, está olhando aqui, por exemplo, o API Server, e assim sucessivamente, né? Então, se eu não me engano, são vários tópicos aqui que são avaliados, né? Então, ó, etcd, primitivas gerais de segurança, enfim, são vários pontos, arquivos de configuração. E no site oficial do Sysbenchmark tem esse PDF e tem alguns outros que são voltados para as clouds. Então aqui um pequeno adendo, né, que num Kubernetes Vanilla tradicional, você é responsável pelo provisionamento de todos os componentes do seu cluster. Ao passo que na cloud, não, você não tem acesso, você não tem essa responsabilidade de gerir as máquinas control plane, as masters, né? Então, obviamente, o scan, ele não atua nessa parte do cluster. Então, aqui a gente tem especificamente para AKS, GKE e EKS, né? Então, Microsoft, Google e Amazon, respectivamente. Então, beleza, vamos falar um pouquinho agora sobre as ferramentas. Deixa eu voltar aqui no meu repositório. Então, vamos falar um pouquinho sobre o KubeBench. O KubeBench, especificamente, é uma ferramenta... Na verdade, as 3 ferramentas, tá? O KubeBench, o Triv e o Triv Operator são desenvolvidas e mantidas pela comunidade, mas com a empresa, o Aqua Security, por detrás, mantendo ali os projetos, né? São projetos open source, então qualquer um, a princípio, pode submeter um PR para alguma correção ou melhoria, mas a Aqua está por trás das aplicações. No caso do KubeBench, é uma ferramenta
e aqui trabalha de duas formas, né? Ela permite você rodar o binário do Cubebent diretamente nas máquinas do cluster, dentro do SO, né, do Linux, e também permite que você aplique um YAML, né? Então aqui vocês vão encontrar na documentação alguns manifestos, alguns jobs especificamente, né? Então, por exemplo, eu vou subir aqui na minha máquina um kind, um cluster local, e eu vou aplicar esse manifesto, que vai me provisionar um job, e aí vai ter todas as instruções. Vai rodar um pod que vai rodar, que vai escanear essa máquina, né? Então, em se tratando aqui do cluster, eu já estou com ele no ar. Então, é um cluster kind na versão 1.26. Então, kubectl get nodes, então 1.26. Eu vou fazer de duas formas. Então, a primeira tem aqui no próprio README do repositório, para você instalar diretamente na máquina do cluster. Então, eu vou pegar aqui o curl diretamente que baixa o targz lá do repositório para poder escanear as inconsistências desse cluster. Então, primeira coisa, esse cluster kind, ele está rodando aqui dentro de um container Docker na minha máquina, né? Então, eu vou acessar aqui o shell desse container, e aí sim, vou limpar aqui e vou copiar a instrução de download. Ele está fazendo o download da ferramenta, vou descompactar, então aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu posso rodar essa instrução de baixo. Para eu poder rodar simplesmente o Cubebent, eu preciso instalar via pacote oficial da distribuição, né? Se fosse um Ubuntu, ou se fosse um Red Hat-like, né? Um RPM da vida. Então, você simplesmente roda Cubebent. Nesse caso aqui, eu tenho que apontar para os arquivos de configuração, para ele conseguir fazer esse scan. Então, vou rodar aqui e ele já me mostra esse scan. Então, todos aqueles tópicos que a gente viu no PDF, que são numerados, a gente consegue ter acesso aqui pela saída do comando, né? Então, são inúmeros testes executados. Começa aqui. Então, da seção Master Node Security Configuration. Então, vários testes passaram, alguns falharam. Ele dá um resuminho final dessa sessão inicial. Então, 11 falharam. E o bacana do Cubebent é que ele já me mostra como fazer, como executar essa correção. Então, por exemplo, essa aqui especificamente, 1.2.26. Esse arquivo que faz a gestão, né, que provisiona o pod estático da API, ela precisaria de um parâmetro a mais ali no YAML para atender essa boa prática, né? Então, basicamente, você só precisaria alterar essa informação, tá? Então, isso a nível de nó. Você acessa o nó e instala e executa o Cubebent, tá? Então, eu vou sair aqui desse contexto e agora eu vou executar via manifesto. Eu já tenho aqui na minha pasta o repositório clonado do Cubebent, onde eu tenho acesso àqueles manifestos. Então, eu vou aplicar aqui o YAML do job. Então, kubectl apply-f job.yaml. Então, ele vai criar um pod, que já deu para ver no terminal de cima. Ele criou esse pod, já até terminou, já completou. Finalizou o scan. Aqui que eu preciso executar aqui agora. kubectl logs no nome do pod. Vou até colocar como pipeless. A gente vê isso aqui de uma melhor forma, pegando aqui do início, né? Então, a gente tem o mesmo resultado, quando ele pega a seção inicial, seção 1, e vai varrendo todos os pontos para te mostrar os problemas, né? Então, isso aqui é bem prático, porque ele já faz isso de forma automática, né? Então, essa é a ferramenta Cubebent, tá? Que faz esse scan. Coloquei aqui também como referência alguns comandos para vocês aplicarem tanto no AKS, EKS e GKE. Vamos agora para o Triv. Triv é uma outra ferramenta da Aqua, aqui, Aqua Security, que tem a finalidade de escanear não só em função do sysbenchmark, mas diversos outros tipos de vulnerabilidades e misconfigurations. E tem essa possibilidade de escanear voltada especificamente para o sysbenchmark. Então, vamos pegar aqui, pela documentação, até coloquei já o link para facilitar. Então, não, na verdade, esse aqui é o processo de instalação. Ele é um binário feito em Go, como qualquer outro binário do mundo do Kubernetes.
Então tem uma diversidade de possibilidades de instalação, dependendo do sistema que você está usando. Eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina, eu usei Pacman para poder instalar, tá? E aqui a gente tem esses comandos para poder usar e ter acesso ao report. Então, o primeiro deles vai me ter só uma tabela, resumo do que está acontecendo ali dentro do cluster. Então, vamos colocar aqui. Ele vai subir, se eu não me engano, ele provisiona um pod temporário, aqui, ó, priv-temp, para poder coletar informações do nó. Então, já completou, sai do sistema e começa esse processo de escaneamento, né? Então, que vai até demorar um pouquinho para ele me retornar essa saída. Ele faz essa validação. Enquanto ele faz essa validação, vou mostrar um outro ponto da documentação que é importante, que acho que eu coloquei nas referências. Então, aqui, ó, Triv Kubernetes Compliance Reports. Então, aqui eu coloquei o trecho específico onde detalha quais são os checks que ele faz, né? Não só de benchmark, mas também como da NSA e outros dois aqui também, né? E dá alguns exemplos. Eu tirei os comandos daqui. Então, vamos voltar aqui, ele está concluindo ainda. Esse comando ele vai me dar só uma tabela resumo que ele encontrou. Né? Então, deixa eu até expandir aqui a tela. Então, aqueles mesmos pontos que a gente encontrou no Kubebench, ele vai me detalhar aqui. Né? Então, dá para você fazer essa correlação lá com o PDF. Deixa eu voltar e abrir o PDF aqui para fazer essa comparação. Né? Esse aqui de baixo. Então, eu posso pegar qualquer um aqui que falhou. Vamos pegar aqui, por exemplo, 1.1.9. 1.1.9. Vamos ver se a gente consegue fazer essa comparação. 1.1.9. Então, ele já me mostra qual que é o problema e até como executar a correção. Então, dá para você usar aqui o PDF como referência. Se a gente executar o outro comando que eu coloquei aqui no repositório, ele já me mostra... Não, tá mais um pouquinho para cima. Esse aqui. Ele já me mostra o report completo, inclusive com as sugestões de correção. Então, eu vou executar aqui mais uma vez, para a gente comparar. Ele faz esse mesmo processo. Então, ele vai provisionar mais um pod. Já até sumiu. Não, está rodando ainda. Vou de concluir. Então, ele vai passar por esses 205 itens e me entregar uma tabela com todos esses pontos, só que agora com as correções a serem executados no ambiente, tá? Então, esse aqui é o Triv. É um binário que você pode baixá-lo facilmente. Enquanto ele termina lá, deixa eu só mostrar, eu costumo usar o Pacman ou usar aqui na seção de releases mesmo. Você pode vir aqui e baixar o pacote daqui. Não é problema, não. Então, a gente tem essa ferramenta aí que é fantástica. Então, deixa eu ir fechando aqui para poder simplificar. Vamos voltar lá para o nosso terminal. Está finalizando. Pronto, então aqui eu tenho a tabela mais completa, né? Inclusive com as sugestões de correção, tá? O interessante é que a própria Aqua tem um sistema de codificação para cada problema desse encontrado. Então você pode clicar aqui no link que ele te manda aqui para um database de vulnerabilidade da própria Aqua, né? Então aqui ele tem mais um pouquinho mais de informações e te dá um link de referência aqui de como corrigir esse problema, tá? Então, além do código, você pode encontrar aqui pela numeração, né, 1.1.9, assim sucessivamente, você pode usar essas referências da própria. Então, beleza, essa foi a ferramenta Triv. Ela não demanda instalação de nenhum objeto especificamente no cluster. Você precisa tê-la ali na tua máquina e você consiga acessar a API. A partir do momento que você executa o comando, ela provisiona um pod temporário e depois ele é removido. E agora a gente tem o Triv Operator, tá? O Triv Operator, deixa eu abrir aqui, acabei que eu não coloquei o link, né, da documentação. Vamos abrir aqui, eu coloquei 3 opções para poder instalar isso no cluster. Tá? Então, é uma ferramenta mais completa. Ele instala um operador, um operator dentro do cluster, faz uma série de scans e isso de forma rotineira, né? Então, você consegue acompanhar esse processo. E eu vou optar pela instalação do Helm para poder facilitar aqui a minha vida, tá? Mas aí fica a seu critério. Então, deixa eu voltar aqui. Acho que já está tendo o meu histórico. Helm install, Triv Operator, cria um namespace específico. Eu estou usando a versão 0.18.1 do chat, tá? Então, vamos lá. Então, aqui sim ele vai instalar um deployment e ele continuamente vai disparar esses scans dentro do teu ambiente.
E assim que você instala o operador, ele já dispara uma série de pods para checar essas vulnerabilidades. Então já tem esse pontapé aqui para fazer essa sincronização, né? Para você avaliar todos esses objetos. E como ele trabalha com o Operator, ele vai instalar diversos CRDs para facilitar essa visualização de todas essas vulnerabilidades e misconfigurations. Então, enquanto ele termina o processo lá, vou mostrar aqui para vocês. Acho que está no GitHub. Inclusive já está aqui na documentação o objeto especificamente que a gente vai usar, que é focado no SYS Benchmark para Kubernetes. Tem uma série de outros CRDs que não é o foco do vídeo no momento, né? Então a gente vai focar nesse aqui, Cluster Compliance Report. Então ele faz essa checagem conforme a NSA e o SYS Benchmark para Kubernetes. E aqui o que a gente precisa executar depois que o processo está concluído, né? Então a gente vai pegar e executar um GET nesse tipo de objeto com o nome sys para ver ali o YAML dele. Então ele já completou, ele remove aqueles pods depois que eles finalizam. Então vamos executar aqui para ver quantos Cluster Compliance Reports a gente tem no ambiente. Se eu não me engano são 4. Ele tem o SYS Benchmark, o NSA, os mesmos 4 que a gente tem no Triv isoladamente, né? Só que a gente quer especificamente o do SYS Benchmark. Então a gente pode executar isso aqui. Vou até colocar aqui um pipeless para facilitar o processo. Vou colocar a tela toda, vou limpar. Então ele me mostra aqui, ó, Cluster Compliance Report. E ele tem essa lista de itens com o código de identificação da própria Aqua e o ID de identificação conforme o SYS Benchmark, né? Então você consegue ver aqui todos os problemas apontados também, da mesma forma que a gente identificou com o Kubebent e com o Triv, tá? Então é outra forma de você usar, uma ferramenta muito boa, porque você pode deixá-la ali rodando continuamente. À medida que você vai corrigindo, os próximos scans já vão detectar que aqueles pontos foram atendidos, e aí você vai ter ali um reporte com praticamente nada, né? De problema. Então, basicamente essas são as 3 ferramentas. E só uma dica final para poder fechar o vídeo. Para quem gosta de usar o Lens, deixa eu tentar conectar aqui para mostrar para vocês. Então, vou conectar no meu Cluster Kind. A gente pode ir ali na seção de CRDs e acessar aquele objeto, que é o Cluster Compliance Report, que aparece, que é o SYS. Então, eu consigo ver o manifesto por aqui também, tá? É uma opção. Uma outra, na verdade o que eu queria mostrar é esse aqui. Esse aqui é um plugin criado pela Aqua, só que infelizmente, no momento da gravação desse vídeo, ele não me apresenta aqui o Cluster Compliance Report. Ele faz todos os scans, mas ele me mostra os CRDs de forma parcial, que seria até mais visual, né? Então vamos pegar esse outro scan aqui, faz scan das imagens, né? Então aqui ele me mostra todas as CVEs presentes nessa imagem, com uma série de informações. Então seria interessante se tivesse também o CRD aqui para clicar, para facilitar essa visualização, né? Que fica bem mais visual. Mas vamos acompanhar esse projeto que, quem sabe, no futuro eles completem aqui a seção de CRDs para você ter acesso a todos, né? Pelo plugin. Então, era isso aí que eu queria mostrar nesse vídeo. É um tópico que vai ser cobrado aí no exame, então tentei aprofundar bastante aqui nessas ferramentas, né, que são usadas para fazer esses scans, tá? Se curtiram o vídeo, acompanhe aí o restante dessa saga, né, para certificação, beleza? Grande abraço, até mais.